Oi, gente. Rolou a maior treta entre o André Mendonça, o atual ministro da Justiça, e o antigo ministro da Justiça, Sérgio Moro, no Twitter. E eu vou analisar essa treta aqui no vídeo porque ela tem uma implicação política, obviamente. Moro, o tweet que iniciou a treta, tem um olhar para 2022. Então nós vamos analisar isso. Mas para isso, temos que ver o que é que cada um falou. Obviamente que nessa briga a gente torce pela briga, não é? Não tem pessoa preferida aí. Essa troca de ofensas foi motivada por uma publicação de Sérgio Moro, em que ele perguntou: onde está a vacina para os brasileiros? Tem presidente em Brasília? Quantas vítimas temos que ter para o governo abandonar o seu negacionismo? Né? O Moro, obviamente, está criticando o Bolsonaro. Vocês lembram que ele começou a criticar o Bolsonaro desde que ele saiu no governo? E ele está mirando em 2022 ou ser candidato ou participar de alguma chapa para poder futuramente entrar no Supremo Tribunal Federal, sonho antigo do Sérgio Moro, não é? Ele não esperava, talvez, que o André Mendonça iria responder, né? Mendonça, que foi anunciado em 28 de abril como ministro da Justiça, rebateu a fala de Moro, indagando: alguém que manchou sua biografia tem legitimidade para cobrar algo? Alguém de quem tanto se esperava e entregou tão pouco na área da segurança resolveu responder uma acusação com outra acusação, não é? Dizendo que ele não entregou nada e que realmente não entregou, mas enfim, e manchou sua biografia. A biografia do Moro estava manchada antes, viu, André Mendonça? Mas esse tipo de coisa de dizer que manchou a biografia mostra que a atuação do Moro anterior, compactuando com promotor, indicando testemunho e tudo isso daí, na opinião do André Mendonça, não é manchar a biografia. Mas deixar o governo Bolsonaro e criticar o Bolsonaro, isso aí é manchar a biografia. Não é? Entendi, André Mendonça, entendi. Moro então respondeu: ministro, o senhor nem teve autonomia de escolher o diretor da Polícia Federal. Então me desculpe, menos. Faça isso e daí conversamos. Lembrando que ele saiu, um motivo alegado foi que ele não teria tido autonomia de indicação do diretor da Polícia Federal, né? Se vocês lembram, o Bolsonaro anunciou em 28 de novembro o Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal e Moro defendia que o cargo fosse decidido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública para garantir a autonomia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou barrando o tal do Alexandre Ramagem e o Rolando Alexandre depois foi nomeado, né? Na sequência da discussão lá no Twitter, o Mendonça escreveu: e por falar em escolhas, por que você escolheu trabalhar para o grupo Odebrecht? Se vocês lembram, em 1º de dezembro, Moro assumiu o cargo de sócio-diretor da empresa norte-americana de consultoria Álvares Marçal. Essa empresa ela tem quase 26 milhões de reais a receber de alvos da Operação Lava Jato. Entre eles, o grupo Odebrecht, que foi um dos grupos processados pelo próprio Moro. O Moro, que agora faz parte, é sócio de uma empresa que tem dinheiro a receber da Odebrecht, agora, enfim, o escritório atua como administradora judicial, ou seja, não assume a gerência da empresa em recuperação, mas fiscaliza as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, que pode envolver ativos da Odebrecht. Né? Aí o outro respondeu: não coloca o Brasil à frente do ego, digo biografia. Trabalho não para dar entrevistas, para dar mais resultados que opiniões, para tirar menos fotos, para tirar mais recursos do crime organizado. É salutar para o país comparar gestões. Vamos, concluiu o Mendonça, o André Mendonça, né? Criticando o Moro. Né? Esse foi o último comentário desde a reportagem que eu estou lendo, que é uma reportagem publicada na MSN Notícias. Né? E aí tem todos os tweets da dupla, eu vou deixar para vocês irem ler eles tretando no tweet. Até que durou, né, a treta entre os dois. Eles ficaram trocando farpas ali no Twitter. Eu tenho algumas coisas a dizer. Para mim, fica muito, muito óbvio que Moro mira 2022. Eu só não sei ainda se Moro vai ser candidato ou vice ou vai apoiar uma chapa. E eu digo apoiar uma chapa e não ser candidato ou vice porque Moro pode, como eu disse, estar mirando no Supremo Tribunal Federal. E ele pode querer apoiar uma chapa para tentar que essa chapa seja vitoriosa, para que aí o vitorioso, o novo presidente, claro que vai ser da direita liberal, não é?
vai ser do campo da direita, obviamente, que o Moro vai apoiar, vai, em troca desse apoio, isso seria negociado, não admitido, eles não admitiriam nunca que negociaram isso, mas eles negociariam isso antes, e aí na hora da pós-eleição, o Moro seria o primeiro indicado ao Supremo Tribunal Federal. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é o próprio Moro ser candidato. Só que o Moro ser candidato, a gente tem algumas coisas que eu acho que as pessoas não estão pensando. O Moro é uma pessoa que não tem nenhum carisma. Ele é uma pessoa sem carisma. Ele não emplaca assim, ninguém se empolga de ficar assistindo o Moro falar. O Moro começa a falar e é uma coisa assim, enfadonha, chata. Né? Não cria seguidores por causa disso. Os seguidores dele, e ele conseguiu muitos, tem a ver com o fato dele ter sido juiz naquele processo que a Globo resolveu transformar ele em herói nacional. Né? E ele trouxe o processo do Lula para Curitiba, naquelas circunstâncias que a gente já sabe que são circunstâncias, no mínimo, nebulosas, para não dizer completamente irregulares, aliás, é tudo que leva a crer em relação àquelas circunstâncias, né? E aí ele foi para o estrelato, né? Chegou essa figura de grande popularidade, que agora tem um papel possível na política, não é? O André Mendonça, ele está assumindo o discurso da defesa do chefe dele, né? Ele sabia que quando ele fosse indicado para ministro da Justiça, depois do que tinha acontecido com todos os outros ministérios, que ele teria duas obrigações. Uma, ser ministro da Justiça, mas a outra, tão importante quanto, defender o governo Bolsonaro. É interessante que ele resolve acusar o Moro de outras coisas, né? Porque ele está trabalhando para o Odebrecht e tudo mais, mas ele desvia do assunto que o Moro tocou, que o Moro, embora seja uma pessoa, enfim, que a gente não deve dar nenhum tipo de valor, uma pessoa que, enfim, obviamente, eticamente deplorável, né? A atitude dele ter sido um juiz que tinha lado, e que o lado não era o lado da justiça, era o lado da carreira dele, depõe muito contra o caráter dele, isso é patentemente óbvio. O Sérgio Moro falou sobre uma questão da vacina, do negacionismo e tal. E é interessante que essas pessoas do governo Bolsonaro, elas usam uma técnica que em inglês é whataboutism. Eu nem sei se teria uma tradução em português, mas a técnica do debate é assim: você acusa a pessoa ou critica em relação ao aspecto, ela pega, em vez de falar do que você falou, ela fala de uma outra coisa. E aquela outra coisa, e não responde o questionamento inicial, não é? Foi isso que o André Mendonça fez. E a pergunta sobre a vacina e a pergunta sobre a questão da pandemia permanece, né? Irresponsabilidade do Bolsonaro em relação a isso, né? Que continua indo para eventos sem máscara, não é? Continua entrando em briga e criticando a vacina dita por ele chinesa e todas essas coisas, não é? O que é absolutamente lamentável, para dizer o mínimo, né? Mas enfim, foi essa treta aí que ela já vislumbra, né? Nós podemos ver por essa treta uma disputa entre a direita reacionária e a direita liberal. E a direita, embora eu não considere o Moro liberal, é bom deixar claro, mas ele vai absorver e vai se colocar nessa direita liberal, na direita do João Dória e do Maia e de outras figuras desse tipo, porque é a direita que resta ele, tendo em vista que a direita reacionária se voltou contra ele a partir do momento que ele resolveu sair do governo, né? E ele virou pessoa não grata por esse grupo. Embora entre os apoiadores eu tenho minhas dúvidas como é que eles se sentem em relação a isso, né? Mas é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que a gente faz aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.